Mas vamos lá, carreira, Flávia Jordão. Carreira como... A propósito, uma pergunta. Quando eu recebi as informações sobre você, tá lá assim, repórter, jornalista, influencer. Existe uma diferença entre repórter e jornalista? Não existe. Eu sou jornalista, mas eu já fui repórter, ainda sou, né? Repórter é quem faz a reportagem, monta ali as reportagens que rodam no programa, né? Apresentadora, eu já fui, já trabalhei na produção também, ajudando a organizar entrevistas, quem vai fazer reportagem do quê, eu já fiz de tudo na TV. Tá, mas antes de tudo isso, esse amor, essa vontade, o ingresso nesse mundo da imprensa, digamos assim. Quando começou? Conta pra nós. Eu dou risada com isso, né? Porque agora que eu já sou uma pessoa experiente, eu conto a verdade. Mas, assim, foi por acaso. O que aconteceu? Eu fiz vestibular para Direito, não passei. E eu já namorava nessa época, namorava o pai dos meus filhos. Aí o meu pai ficou doido que eu não passei no vestibular e falou assim, se você não passar no próximo, você não namora mais. Vou ter que passar. Como é que é o nome dele? Não, é ex. Do seu pai. Eu disse assim, ex a gente não diz o nome. Não, do seu pai. Do seu pai. Calma aí. Romário. Seu Romário, então, falou, é assim, Isso. impôs o negócio. Aí, assim, ó, hoje em dia tá mais fácil você passar numa faculdade hoje... com mensalidade, né? Mas naquela época era mais difícil. Aí eu pensei, dentro do que eu gosto, vou ver uma que não tá tão difícil. Prioridade, né? A prioridade era namorar naquele momento, não era estudar. Aí eu fiz jornalismo, passei, continuei namorando. Era a condição para namorar, era ingressar numa faculdade. Continuei namorando. Nada é por acaso, mas viu? Nada é por acaso. Antes, né, de eu ser conhecida, de ter essa experiência, das pessoas acreditarem que eu sou boa no que eu faço, eu dizia que eu já sonhava em ser jornalista desde que eu nasci. Mas não é verdade. Hoje, revelação. Só para namorar. Produção, guarda esse código. Flávia Jordão revelando o porquê que entrou para o jornalismo. E assim, ó, e eu me encontrei, assim, foi impressionante, assim. Agora meu filho estava na dúvida com o que ele ia fazer, porque a gente é muito novo, né, quando a gente tem que tomar essa decisão. E eu deixei muito na escolha dele, e ele pensar no que ele gostava de fazer. Daí ele me perguntou, mãe, como que você escolheu? Opa. E eu fico falando para ele, filho, não namora, namorar atrapalha os estudos. Aí eu não contei isso para ele, né? Agora ele vai ficar sabendo. Mas eu fiquei lembrando e rindo, né? Porque foi isso. Então, isso. Foi por acaso. A sua formação foi jornalismo? Jornalismo, comunicação social com habilitação em jornalismo. Aí depois eu fiz pós em marketing, na sequência, ali na Univale também. E aí comecei a trabalhar. E a internet veio faz uns 2 anos, assim. E foi muito de uma forma natural também. Eu não fui procurar para trabalhar. Até hoje eu não procuro. Todo mundo que eu trabalho são as pessoas que me procuram. Assim, eu ainda não fiz assim, um Media Kit. Agora eu tenho uma agência e a gente vai começar a organizar isso. Mas até hoje meu trabalho na internet foi muito orgânico. Nunca eu que procurei, né? Quem me procurou, eu falei assim, meu preço é tal, vamos fechar, vamos. E é isso. E aí na internet a gente sempre tem esse cuidado de fazer... indicar algo que você usa realmente, porque é diferente de um comercial na televisão. Um comercial, um merchan na televisão, fica muito claro para quem está assistindo que é um espaço que o cliente está pagando. Uma publicidade paga. Paga, fica muito claro. Na internet, não. Ô, Flávio, o teu público da internet é o mesmo público, não, né? Não. Da TV? Não é. Assim, o meu público da TV tá no Facebook. Né? Tá eu imaginei, era a minha Facebook. dúvida. Porque é o quê? 40 a mais? E tanto que assim, antes eu não tinha o hábito de passar meu Instagram. Daí agora todo mundo, eu te vejo, eu te assisto. Eu falei, me segue no Instagram. A maioria não tem. Não tem, mas tem Facebook. Aí meu Facebook estava abandonado um tempão, mas agora eu voltei a usar, assim, nos últimos dias. Porque é um outro público, mas ele tá ali, né? É diferente. Tanto que tem gente que acompanha mesmo só pela rede social e que vê o programa, porque às vezes eu posto ali trechinhos, e tem muita gente que às vezes está trabalhando, né, nesse horário do programa. Quem trabalha nesse horário não consegue assistir, mas a gente sempre está chamando, postando uns pedacinhos assim para que a pessoa saiba, né? Pelo menos assim, se é o que eu faço. Tá, Flávio, mas desculpa, eu preciso voltar. Eu sou um cara, eu sou uma pessoa que eu dou muita ênfase no play, no início, no start. Positivo ou negativo? Se projetou ou se foi um start ruim, enfim, eu foco muito nisso. E eu quero voltar um pouquinho assim.
você fez uma faculdade de comunicação, né, enfim, jornalismo, etc. Mas a exposição apareceu. A oportunidade de hoje estar numa das maiores emissoras. Como é que foi essa trajetória? Quando eu entrei na faculdade de jornalismo, eu trabalhava na Georama, que era uma loja no centro de Itajaí. Né? Trabalhava lá. Só que eu não estava contente em trabalhar o dia inteiro numa loja e à noite fazer faculdade. Lá você trabalhava como atendente? Como atendente, assim, normal, e era bem puxado, Tá. né, para você ir para aula à noite. O que eu fiz? Eu fui no CIE, acho que existe ainda, que é Centro Integrado, Grado, Empresa, de Escola. estágios, Isso. aquela coisa toda. Tô Me ligado. inscrevi porque eu queria trabalhar na área. Aí teve uma vaga lá na TV. Isso já, eu estava no segundo período, por aí. Foi bem, o segundo, terceiro, bem no comecinho da faculdade. Uma oportunidade. O salário era R$200 na época, mas era pouco mesmo assim. Mas eu disse, gente, pelo menos eu vou ter experiência, né, na área de jornalismo. Eu não vou ganhar tanto, porque acho que na loja de roupa pagava o dobro. Mas é meio período, eu não vou ficar tão cansada como eu fico hoje para ir para a escola, para a faculdade. E aí eu fui fazer a entrevista, passei, né, na entrevista lá e comecei a trabalhar como estagiária lá. E quando eu comecei a trabalhar dentro da televisão, associado à faculdade, aí sim que bateu aquela coisa assim, é o que eu quero fazer. Achei, cara. Achei, porque quando eu estava só na teoria da comunicação, história da comunicação, como surgiu o jornal, como surgiu a televisão. É um saco, né? Aí, não queria usar Então, essa palavra. agora... E nessa época aí... Bateu assim, sabe, o Tá. amor, assim. Então, pois é, eu sou analista comportamental e eu já sei que você tem um traço muito forte de comunicador e influente. Ponto. Sem fazer o teste, sem aplicar a ferramenta contigo. Lá na faculdade, você já sabia Não. que era uma comunicadora? Você Não. falou há pouco que era tímida, Não, né? tímida. E era tímida ainda nessa Mas época. tem um detalhe. Timidez é uma coisa, introversão é outra. Você já era extrovertida? Já. Ah, matou. Então Já, fechou. Então já, tá. Então, sempre. se você era extrovertida, então você já guardava Já, esse traço da influência dentro Mas do seu... eu acho que faltava segurança. Tá, faz né? sentido. Faltava faz sentido. segurança, assim, faltava firmeza, assim, de, eu sou boa no que eu faço. E eu não tive isso desde sempre. E isso foi depois de muita terapia, né? Porque as pessoas falam, às vezes, da terapia e pensam que... A pessoa emenda um assunto no outro, né? Mas faça terapia. Porque a terapia te traz segurança. Bom demais, bom demais. Ela te ajuda a te enxergar de uma outra forma. Ela não é uma amiga, ela não é uma irmã, ela não é um marido, ela não é um parente É neutra, que tá ali, né? puxando o teu saco, vamos dizer assim, para que você se sinta firme. Então, assim, me ajudou bastante, né, a ter essa segurança e entender que eu sou boa daquilo que eu faço. E aí, o que aconteceu? Quando eu comecei a trabalhar na televisão, aí eu me apaixonei. Aí foi a cachaça. Você vê aquela correria, o que era colocar um jornal no ar, sabe? E aí eu fiquei os 2 anos, que eram possíveis, de estágio. O estágio terminou, não tinha vaga, aí eu saí da TV, fiquei 1 mês só fora da TV, surgiu uma vaga de repórter, e aí me chamaram. Aí eu fui ser repórter. Enquanto acadêmica ainda? Não. Depois. Eu fiquei 2 anos de estagiária. 2 anos. Tá, mas você já tinha se formado? Não, estagiária. Tá, Estagiária, estudando ainda, né? E nesse período eu fiz estágio também na rádio da Univale. Fiz um pouquinho de rádio também, estava fazendo estágio nos 2. E quando eu me formei, você tem que sair dos estágios, né? Se não Sim, for contratada, sim, você sim. sai. Eu saí, fiquei 1 mês fora e entrei na vaga de repórter. Entrei na vaga de repórter, eu acho que eu fiquei uns 2, 3 meses por aí na vaga de repórter. E eles me chamaram para ser coordenadora de jornalismo. Eu era muito recente, assim. Eu lembro que eu estava grávida do meu filho, que vai fazer 18 anos esse ano, quando eu fui coordenadora. Aí entrei como coordenadora, fiquei anos e anos como coordenadora, depois fui gerente de jornalismo, fiquei um tempão. Aí faz uns 4, 5 anos, a TV passou por uma situação muito complicada financeiramente. Eu fui demitida na época, na mesma época que o Graciliano. Você conheceu o Graciliano? Então, eu tenho uma pergunta para te fazer sobre o Aham. Graciliano, porque não é da minha época, mas eu já ouvi muitas histórias dele e eu sei que essa pessoa ela foi muito importante na sua vida. Foi muito importante. E ele, assim, me ajudou muito, muito. Eu lembro que ele ainda chamava o garotinha, o garotinha. A gente tinha uma amizade muito grande, assim. E ele, quando eu saí, ele saiu também, nesse período, né? Ele foi trabalhar numa TV local, a TV Brasil Esperança, lá de Itajaí. E aí ele falou assim, eu tenho uma condição, eu venho trabalhar com vocês, mas vocês têm que trazer a Flávia também. E no fim eu não fiquei 1 semana desempregada. Eu já fui trabalhar lá, consegui um emprego em outra rádio e segui a vida.
Claro que sofri, né, gente? Tu pensa, eu tava, sei lá, 14 anos, eu acho, na TV. E aí você sair, não foi assim fácil, né? Mas eu entendi e foi de uma forma muito honesta. O dono da emissora conversou comigo, me mostrou os números, o salário estava alto para a situação que estava a TV na época. Então foi tudo muito claro. Eu acho que por isso que eu voltei. Sabe? Não teve rancor, né? Porque às vezes... E a gente tem que ter esse entendimento que é uma empresa privada, né? Se a empresa não é sua, se é uma empresa privada, você tem que entender que enquanto você está sendo... Pode acontecer. Que pode acontecer, né? E às vezes, quando você está muito tempo num lugar, como eu trabalhei minha vida toda lá, isso não passava na cabeça. Eu achava que eu ia me aposentar trabalhando lá. E aí eu saí. E passaram-se 6 meses, a apresentadora do Ver Mais ia embora para Londres. Aí a minha amiga, que era chefe ali na época, me chamou para fazer o teste. E eu não quis aceitar para ser apresentadora. Porque nesse período que eu fiquei na Record, esses 14 anos, eu fazia uns ao vivos para o Cidade Alerta, apresentei uma época com Graciliano, mas tudo aparições assim curtinhas, né? Nunca foi um programa sozinha para apresentar. Eu falei assim, não quero fazer teste nenhum, não. Isso daí vai me deixar nervosa. Detesto coisa que me deixa nervosa. Não quero. Aí disse não. Aí a minha amiga não desistiu. Não, vamos fazer. Aí eu fui. Aí quando eu fiz o teste, sabe assim que você sente, eu quero muito isso. E fiz o teste e demorou assim umas semanas até ter o resultado. Quando ela falou que eu passei, eu fiquei... não acredito que eu passei.